Gente, boa tarde para todos que estão aí. Um prazer, mais uma vez, estar participando desse congresso maravilhoso, né? Podendo, através dessa oficina, compartilhar um pouquinho daquilo que eu pesquiso, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu aplico. Então, é sempre um grande prazer poder estar compartilhando conhecimento com vocês, tá? Eu vou agora abrir aqui a tela, deixa-me ver. Compartilhar a tela. Então, o tema de hoje, né, o tema desta oficina é justamente a influência do som no campo energético do ser. O que seria isso, né? Creio que muita gente começou a se questionar, teve curiosidade. Então, do que nós vamos tratar hoje? Então, sempre eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito de pesquisar, né? Eu estou numa área que realmente eu tenho paixão por aquilo que eu faço, e eu sei da capacidade que o som tem de equilibrar o ser humano, né? De trazer esse equilíbrio em vários aspectos, né? No aspecto mental, no aspecto físico, no aspecto emocional e também no aspecto espiritual. Então, alguns tópicos que eu vou tratar hoje, né? Vai falar então sobre o som como organizador da matéria e sua influência no campo energético. Nós vamos falar um pouquinho sobre ondas cerebrais e padrões sonoros e centros energéticos do corpo e a sua relação com o som. É sempre importante ressaltar que quando a gente lida com o som, né, quando a gente trabalha com o som, seja no aspecto educacional e principalmente no aspecto terapêutico, né, então, eu trabalho com a musicoterapia, mas eu sempre fui me aprofundar nesse conhecimento da questão do som, e então eu fui estudar, eu fui aprofundar um pouquinho mais, então eu fiz também um curso voltado às terapias integrativas, né, que as terapias que lidam com essa parte energética do ser humano. Isso foi uma coisa muito bacana, que me trouxe, assim, bastante embasamento, né, e por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Então, quando a gente fala em som, a gente sabe que desde ali dos povos primitivos, eles utilizavam o som, né, para equilíbrio ou em rituais das próprias tribos, enfim. O próprio conhecimento dos povos gregos, dos povos egípcios, a gente sabe que eles tinham uma concepção psicossomática, né? Eles tinham uma ideia do que era doença e do que era saúde, né? E isso se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? E é importante se resgatar um pouco dessa sabedoria, eu diria que é uma sabedoria, né, que eles tinham. Então, por exemplo, figuras importantíssimas como Pitágoras, Platão, Aristóteles, né, que falam muito dessa questão do som como um agente equilibrador do sistema, né, do corpo, né, de uma forma global, como eu disse. E através também da sabedoria oriental, onde eles têm um conhecimento mais sutil desse campo vibratório, né? Que na nossa cultura ocidental, isso também, muitas pessoas acabam não tendo esse conhecimento, e às vezes, dependendo dos seus paradigmas, nem se leva em consideração esta questão. Então, por isso que eu convido vocês todos, né? Para quem ainda não se ateve nessa questão do campo vibratório, né, desses centros de energia do corpo, de realmente abrir essa questão de capacidade de compreensão, nesse sentido de ter a abertura da compreensão de outras possibilidades, tá? Então, de acordo com a cultura oriental, as doenças físicas, né, seriam manifestações de desequilíbrio nesta esfera energética, que é onde eu vou estar enfocando na oficina de hoje. Uma coisa bastante importante também é a questão da medicina integrativa, né, que vê realmente o ser humano de uma forma global. Então, consideram esse aspecto, é considerado esse aspecto, né, tanto físico quanto mental, emocional e espiritual, né, e a medicina vibracional, que é uma medicina importante quando lida-se com o aspecto das energias, da energia do corpo, né? E, na realidade, como é essa visão da medicina vibracional? Nesse livro que eu coloquei aí, Medicina Vibracional, Richard Gerber,
Quem quiser se aprofundar no assunto, eu diria que é uma leitura muito interessante, muito séria, né? Muito séria, e que vai dar um embasamento muito bom, né? Para quem deseja se aprofundar. Mas o que é a medicina vibracional, como que ela encara, né, todo esse aspecto, né? Que o nosso corpo físico seria, na verdade, um grande complexo de redes, né, de campos de energia que são entrelaçados, tá? Então, se a gente for observar, a gente está rodeado, né, por ondas, né, eletromagnéticas, enfim, como a gente percebe, né, o mundo, e como seriam, então, esses sistemas energéticos do nosso corpo. Como que a gente consegue captar essas energias, né, que estão no meio ambiente, enfim, no nosso próprio sistema mesmo. Como a gente percebe o som? Então, o som ele vai ter uma atuação direta nas nossas células, nos nossos órgãos, né? A gente sente esse som e a gente vai ter, o som também vai ter atuação indireta através das nossas emoções, dos nossos pensamentos e vai estar influindo em todos os nossos processos. A gente já sabe, né, sobre o que o som ele traz, por exemplo, ele ajuda no processo da respiração, então ele tem todas essas, vamos dizer, né, essas características que vão estar equilibrando o ser humano, tanto emocionalmente como fisicamente, isso a gente já sabe. Só que quando a gente percebe o som, então a gente ouve esse som, ou seja, a percepção auditiva é uma das formas, né, de a gente absorver o som, de a gente absorver os impactos sonoros. Mas a gente não absorve só impacto sonoro pela nossa percepção auditiva, né? Pelo nosso órgão no sentido, pela percepção auditiva. A gente também absorve esses impactos sonoros pela percepção tátil, a gente sente, né, o som. Quando a gente coloca a mão no instrumento, a gente sente esse som. Quando a gente... e este som também ele se propaga muito mais, né? A gente fala, o som se propaga no ar, sim, mas ele se propaga também nos líquidos, ele se propaga também no meio sólido, e nos líquidos, vamos dizer que ele se propaga 5 vezes mais, né? E nos ossos, por exemplo, no meio sólido, ele se propaga 35 vezes mais. Tudo isso é muito importante que se tenha, que se considere, né? Que se considere. Mesmo porque a gente percebe o som, então o som audível para o ser humano, né, a gente tem um limite que a gente consegue captar o som. Então, a gente vai de 20 a 20 mil hertz é a capacidade que a gente consegue estar realmente percebendo esse som. Abaixo disso, né, os infrassons, a gente não consegue perceber. E acima disso, os ultrassons, também não conseguimos captar. Isso não quer dizer que não está ocorrendo uma vibração, né? E que essas vibrações não interfiram no nosso âmbito, no nosso corpo, nas nossas células, né? A gente não percebe, é imperceptível para a nossa consciência auditiva, né? Para a nossa percepção auditiva, mas essas vibrações estão ocorrendo e podem fazer bem, mas também pode trazer prejuízos, pode trazer danos para o nosso organismo, não é? Por exemplo, já se a gente for perceber alguns animais, a gente observa que tem animais que têm a capacidade, sim, de perceber os ultrassons, aquilo que o ouvido humano não capta, né? Alguns animais conseguem estar percebendo, então, tanto nos infrassons quanto nos ultrassons. Vamos ver. Como que nós captamos, observamos assim, como a gente capta através dos órgãos do sentido, a gente capta, então, as informações. Então, por exemplo, a gente vê, a gente escuta, a gente sente, né? Através do quê? Dos receptores sensoriais, né? O que seriam isso? Então, esses receptores sensoriais captam esses estímulos que estão no meio ambiente, estão localizados nos órgãos dos sentidos, estão os 5 órgãos dos sentidos que nós temos, né? E aí sim transmite isso. O nosso cérebro, então, ele consegue estar transformando tudo isso, né, nos impulsos nervosos. Então, aqui a gente tem um esquema onde a gente percebe todos os córtex, né? A gente tem córtex olfatório, gustativo, auditivo,
visual, né? A gente percebe que nós temos aqui o tálamo, né? Que funcionaria como uma rede de distribuição dessas informações que a gente capta através dos nossos órgãos do sentido, né? E aí vai distribuir isso, então, para os córtex. Eu fiz aqui um esquema para facilitar também para vocês poderem compreender. A gente tem o hipotálamo, é o responsável, então, por regular a nossa temperatura, né, nosso estado de ânimo, a nossa vontade de comer. O tálamo seria, então, o responsável por estar interpretando essas informações do sentido, como eu havia dito no slide anterior, que seria uma espécie de central, né, de distribuição nos nossos córtex. E o hipocampo, então, seria o responsável pela memória e regiões associadas às funções cognitivas. Então, isso a gente vê bastante, né, quando a gente fala em neurociências, né? A neurociência vem aí para nos ajudar a ter uma visão um pouquinho mais também aprofundada de como funciona o nosso cérebro, né? É aqui, claro, que eu fiz de uma forma bastante simplificada, né? Até para facilitar a explicação. Então, aqui, nessa imagem, nesse desenho, eu gostaria que vocês percebessem, se concentrassem e observassem. O que vocês enxergam nessa imagem, tá? Vou dar só um tempinho. Essa imagem, ela traz, tá? Para a grande maioria, né? A ideia do movimento, né? Dá essa impressão que essa imagem está girando. Acho que todo mundo consegue estar percebendo isso, né? Mas, na realidade, quando a gente observa essa imagem, né, que a gente capta essas ondas eletromagnéticas, né, na realidade, não. Essa imagem, ela está parada, né? Isso seria apenas uma ilusão de ótica, assim como a gente tem várias imagens que a gente observa, e não é realmente aquilo que a gente está imaginando. Então, a gente vê isso, dá uma ideia de movimento, mas, na realidade, essa imagem está parada. Então, nem sempre aquilo que a gente visualiza, que a gente vê, né, ou até aquilo que a gente ouve, realmente é aquilo de fato, tá? Por isso, mais um convite, então, para a gente ampliar as nossas consciências em relação às coisas, né? Para que a gente possa, de fato, estar aprendendo novas coisas e, quem sabe, experienciando, né? Nada melhor do que quando a gente faz, que a gente conhece, né? A gente adquire um novo conhecimento e a gente vá experimentar, que a gente vai praticar esse conhecimento para que realmente a gente possa compreender melhor o conhecimento aprendido. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho, né, desse vídeo, um pequeno trecho desse vídeo, que vai ajudar a ilustrar e que vocês possam compreender um pouco mais daquilo que eu vim falar, sobre o tema que eu vim falar. Isso aí, acho que vai ser bastante importante. Toda a matéria é composta por energia, e essa energia é produzida a partir de partículas subatômicas dentro do átomo, como prótons, nêutrons e elétrons, e pela interação entre eles. Na verdade, a energia eletromagnética existe em todo o universo. Como toda a matéria contém moléculas, e todas as moléculas contêm átomos, e os átomos contêm elétrons, entre outras partículas, então toda a matéria contém elétrons. Os elétrons estão envolvidos em muitos fenômenos físicos essenciais, como, por exemplo, a eletricidade e o magnetismo. Cada elemento básico, como o oxigênio que você respira e o sódio e o potássio que você come, tem um certo número de prótons e elétrons que os diferenciam de outros elementos. As substâncias químicas que temos em nossos corpos, como por exemplo o potássio e o magnésio, têm moléculas e átomos e assim elétrons. Quando esses produtos químicos são utilizados pelo corpo, a energia é liberada pelos elétrons. A função cardíaca, o sistema nervoso e o movimento muscular envolve a energia dividida em sua forma mais simples e assim cada parte do seu corpo vibra em seu próprio ritmo.
O seu cérebro é composto de uma rede restrita de células nervosas, todas interagindo umas com as outras e gerando um campo elétrico global. Sendo um campo elétrico, todos os padrões de ondas elétricas sobrepostas compõem ondas cerebrais que são governadas pelas mesmas equações que governam o espectro eletromagnético, a luz, as partículas e tudo no universo. Bom, aí eu não vou continuar com o vídeo, mas A luz vista. Uma noção. Então, a gente, a partir daí, a gente começa a ter que encarar, né, as coisas sobre uma nova ótica também, né, sobre um novo paradigma. Então, existe a física, né, a física clássica, que tem uma visão em relação à questão da matéria. Mas existem estudos também mostrando que a matéria e a energia fazem parte da existência. Então, nós somos, ao mesmo tempo, matéria e vibração, energia. E isso muda toda a visão das coisas, né? Então, quando eu falei lá atrás, né, sobre a medicina vibracional, né? Então, esse reconhecimento, isso aqui é do livro, e está exatamente esse trecho que eu vou ler para vocês, que é bem interessante. Então, o reconhecimento de que toda a matéria e energia constitui a base para compreendermos por que os seres humanos podem ser considerados sistemas energéticos e dinâmicos, né? Faz, então, uma grande diferença. O próprio Einstein prova, né, na equação dele, ele prova que energia e matéria são duas manifestações diferentes da mesma substância universal. Então, para se entender um pouco mais da medicina vibracional e para se entender um pouco mais os centros energéticos do corpo e do que o corpo, do campo, né, vamos dizer assim, do campo energético, é importante, então, entender novas visões, novos paradigmas aí para se conceber essa ideia, né? Essa ideia. Deixa eu dar uma avançadinha aqui. Então, tudo que existe, vamos pensar no macro, né, no universo, né, tudo que existe é um grande sistema, né, um sistema organizado. E todo sistema está, então, dentro de um macro, de um grande sistema. Então, a gente vai pensar em tudo que existe no universo. E se a gente imaginar o ser humano como um micro, né, um microcosmos, que está inserido no universo, que é o macrocosmo, a gente percebe muitas relações, né, que acontecem. O próprio corpo, nosso próprio corpo, existem os sistemas totalmente organizados, né, o sistema digestivo, os sistemas endócrinos. Então, se a gente for observar, existe uma ordem, né, na natureza. E tudo seria composto, tudo é composto por átomos, né? Então, tudo seria matéria e energia ao mesmo tempo. Tudo, então, se tudo é energia, gira em torno de um núcleo. Então, aqui eu dou um exemplo dos átomos, dos próprios átomos, né, que compõem toda a matéria, e, por exemplo, do sistema mesmo, né, do sistema planetário. Então, a gente imaginar o Sol e os sistemas girando ao redor do Sol. Esses átomos, né, quando eles giram em torno desses centros, eles produzem, então, essas vibrações. Então, essas vibrações, nós, por exemplo, o homem, não consegue captar, né? Ele não tem o preparo da auditivo. Vamos pensar, esse sistema auditivo, né, do homem não consegue captar algumas vibrações, mas não necessariamente, não é porque não consegue captar que não exista. Haja visto que alguns animais, sim, conseguem captar outras vibrações, por exemplo, sons que não estão dentro dos entre 20 e 20 mil hertz, né? Então, não é que não exista. Se a gente pensar em termos musicais, a gente pode também imaginar que existe, então, um centro tonal, né? Mesmo que, por exemplo, a gente tem um trecho, né? uma linha, né? A gente tem a harmonia, e mesmo que a gente saia daquele centro tonal, num determinado momento, né, se a gente está numa determinada tonalidade, num determinado momento há um retorno para esse centro tonal, né? Estou fazendo só uma analogia. Isso é importante quando a gente fala no nosso na questão do som e na questão do sistema sonal. Também existe um centro tonal. E quando sai muito fora desse centro tonal, há
uma sensação no corpo, né, de um desconforto. Então, por exemplo, as músicas atonais, elas geram, né, no corpo uma sensação, sim, de desconforto, porque a gente perde aquele foco, aquele centro, né? E isso é uma coisa legal de vocês experimentarem com as músicas, por exemplo, músicas do século XX, né? Algumas músicas que realmente fogem desse centro tonal. E, geralmente, elas trazem esse desconforto, parece que você sai dessa segurança, vamos dizer assim. E a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa, né, no nosso coração, é um centro físico, né? É uma fonte muito grande no campo eletromagnético, né? E a gente sente essa pulsação. Então, dependendo do nosso estado, né, do nosso estado emocional, a gente sente que o nosso coração pulsa de forma diferente, né? Ou ele se agita, ou ele se acalma. Isso, a música faz com que, ou o som, né? Por exemplo, se a gente tá calmo, todo mundo tá calmo, tá relaxado, mas de repente a gente ouve um grito vindo não sei da onde, um grito estrondoso, um som estrondoso, um grito, aquilo provoca uma adrenalina, né, que faz com que o coração ele saia do seu batimento regular, né? Ele saia do seu batimento regular. Então a gente sente essa interferência automaticamente e a gente sai da nossa tranquilidade. Mas existem formas também de se alinhar tanto a vamos dizer, nossos batimentos cardíacos, a nossa frequência cardíaca, né, quanto a nossa pressão e quanto também, por exemplo, a nossa própria respiração. Isso nós chamaríamos de coerência cardíaca. Isso existem exercícios, como eu falei, né, que a gente consegue estar sincronizando tudo isso e equilibrando o nosso corpo. Esse vídeo é bem interessante porque vai dar uma ideia do que é esse sincronismo. Isso aqui é um sincronismo. Deixa eu ver se ele entra. Ele saiu. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente observa, então, que está sincronizado, né? Essas batidas estão sincronizadas. Existe, claro, uma explicação, né, física para isso, né? Vocês percebem que isso é uma plataforma flutuante, tá? Não é uma plataforma rígida, é uma plataforma flutuante, e aqui tem explicação. Então, cada metrônomo, ele transmite uma pequena força para essa plataforma, né? Vocês observaram aqui que tem 2 latinhas embaixo, então ela está flutuante, ela tem uma mobilidade, né? Mas varia, então, com a soma de todas essas forças. Então, cada metrônomo vai transmitir essa força, e essa oscilação dessa plataforma também vai influenciar e vai afetar cada metrônomo que está aqui, né? E acelerando ou desacelerando. E aí sim vai produzir, então, esse sincronismo, né? Vai tá trabalhando, então, com vai sintonizar todos eles, vai sincronizar todos eles. Então, por que eu estou mostrando esse vídeo? Para que a gente possa também pensar no nosso sistema, vamos dizer, nos nossos batimentos cardíacos. Quando existe essa coerência cardíaca, é como se tivesse um alinhamento entre o cérebro, né, entre a pressão e entre a nossa respiração, o nosso batimento cardíaco, como se fosse mais ou menos acontecer esse sincronismo. E isso é muito importante, porque isso a gente traz para um estado realmente de equilíbrio. Vamos lá.
Quando a gente fala em equilíbrio, não tem como não falar sobre as ondas cerebrais e a classificação dessas ondas, né? Então, o coração a gente sabe, ele tem um pulso, né? Esses pulsos rítmicos, pulsos rítmicos elétricos, e o nosso cérebro também, né? Através, então, dessas, vamos dizer, essa atividade elétrica das nossas essas células cerebrais, a gente também tem ondas que são ondas de frequências diferentes, né? Que são medidas também por hertz, em hertz. O que acontece? Então, por exemplo, quando a gente está na nossa atividade, no dia a dia, né, com um grau de estresse, enfim, a gente está num nível de onda cerebral, né, que a gente classifica como ondas beta. Então, ela vai de 14 a 30 hertz. Então, é um estado de atenção, um estado de alerta. Quando a gente faz, por exemplo, um relaxamento, né, ou quem está acostumado a fazer uma meditação, uma respiração profunda, com foco, você vai observar que existe o quê? Vai diminuir, essas ondas, né, vão diminuir, então, de 8 a 13 Hz, mais ou menos, você já está no estado mais relaxado, tá? Você ainda está, vamos dizer, em alerta, assim, você está em atenção, estado de atenção, mas mais relaxado. Isso seria importante, porque nesse caso, quando a gente está em estado alfa, né, há um alinhamento, né, entre corpo, entre mente, entre emoção. Então, há uma tranquilidade. E o som, ele vai possibilitar também que se entre nesse estado. Estado teta já seria quando a gente está no estado de relaxamento mais profundo, né? Então, seria de 4 a 8 Hz. E estado, quando a gente tem as ondas delta, seria um estado realmente de sono mais profundo, com diminuição, então, dessas ondas cerebrais. E ainda nós temos gama, que vocês não estão vendo aqui porque estão os quadradinhos, mas o estado gama já é um pouco mais maior, um pouco a velocidade maior, né? E aí já é quando a gente está em processos cognitivos, né, em estado de bastante atenção, a gente está com as ondas maiores, né, mais elevadas, e isso é importante quando a gente quer lidar com estados de relaxamento e entrar, então, em estado alfa, em atingir esta mais ou menos essa de 8 a 13 Hz, para sentir realmente essa tranquilidade e este relaxamento. O que seria, então, esse campo vibracional? Então, a gente já falou das ondas da eletromagnética, a gente falou do próprio cérebro, a gente falou do nosso coração, né? Então, existe um campo eletromagnético, né? Que é justamente gerado pela essa própria vibração do nosso corpo humano, né? Então, vamos dizer, todo ser vivo teria esse campo vibracional, né? É como se fosse uma bolha de energia ao redor de nosso corpo, gerado pelas nossas próprias frequências, né? As nossas próprias frequências eletromagnéticas, nossas próprias frequências, tanto dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios sentimentos, das nossas ações. Então, a gente percebe que esse campo estaria ligado, né, ao nosso corpo e a todos os seres vivos, né? Agora, para a gente poder pensar, quando a gente fala em som, a gente não consegue enxergar, né, o que é o som. A gente sente o som, a gente ouve o som, mas a gente não consegue enxergar o som. E aí eu coloquei esse tópico para quê? Para que a gente consiga perceber esse som através de algumas experiências. Como que o som pode organizar a matéria, tá? E a gente vai observar com esse vídeo, né, que na natureza, né, na própria natureza, então, existem padrões de organização, né, que se repetem, então, quando a gente observa, por exemplo, uma flor, quando a gente observa por exemplo, uma borboleta, a gente tem esses padrões todos que são organizados, né? Olha só que interessante esse vídeo, para quem ainda não viu, não teve oportunidade de ver. Deixa eu ligar.
Então, essa experiência foi feita, então, com uma placa, né, de metal e com areia. E foi passado na borda dessa placa um arco, né, um arco de violino. E aí, com essa vibração, olha que interessante, vocês observaram que formaram-se alguns padrões, né? Alguns padrões dentro dessa placa. Como foi feita essa experiência? Deixa eu só passar um aqui. Este físico alemão, né, que era músico também, Ernest Cladini, ele fez um estudo, e ele fez esse estudo e colocou essa placa, e ele foi observando justamente através a vibração, ela produzia nessa placa esses padrões geométricos, que ele deu o nome, então, de figuras sonoras, tá? E acabou sendo, claro, desse estudo, então, foram deduzidas uma série de leis de acústicas, né? Então, é tão importante, quando a gente fala em som, a gente não consegue ver o som, né? A gente consegue sentir, perceber, mas a gente consegue agora enxergar, né? Através de experiências e através desses padrões formados pela vibração sonora. Isso é muito interessante. E existe, então, um estudo, né, que chama-se cimática, que é justamente o estudo da vibração desse som visível. E eu acho, assim, uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica. O Dr. Hans Jenny, ele levou adiante esse experimento, né, desse físico alemão, utilizando, então, esse instrumento mecânico, esse instrumento chamado cimascope. Não sei se vocês já tinham visto, né? Mas é muito legal. E aqui nós temos um exemplo também dessas 12 notas do piano, né, na primeira oitava aqui do piano, onde foi feita a experiência e, né, utilizando o tal do equipamento, e aí observou-se também as formações de alguns padrões geométricos, né, em cada uma das notas musicais, tá? Então, esse instrumento vem trazer, né, essa, vamos dizer, a possibilidade da gente também enxergar essa formação, né, esse som, né, através dessas experiências. E isso realmente é fantástico. A gente observa, então, que esses padrões que se formam, né, são padrões muito organizados. E um outro pesquisador, que eu acho muito importante, eu já citei ele em outras oficinas, né, ele fala, então, que a música é uma forma de cura antes mesmo de ser arte, e é verdade, porque ele fez uma experiência com a água, né? E ele observou mudanças nas moléculas de água. Então, na experiência, ele colhe, né? Algumas amostras de água, de os rios, lagos, enfim. E aí, de acordo com palavras, primeiro ele usa sons, né, palavras, então palavras positivas, palavras negativas, e aí isso é congelado, e depois com equipamento, claro, próprio, né, observam-se esses padrões. Olha que interessante. Então, quando se usa palavras positivas, existe um padrão totalmente organizado dessas moléculas de água, né? Quando usa-se, assim, por exemplo, usam-se palavras negativas, você já observa que não existe um padrão, né? Existe uma coisa sem forma, né? Uma coisa sem forma. Aqui a gente tem outros exemplos também, que aí ele fez a experiência utilizando algumas músicas, né? Músicas Beethoven, por exemplo, outros tipos de música, a gente observa também alguns padrões, né? E quando o som é muito forte, muito pesado, existe também não existe uma organização nesse padrão dessas moléculas de água, né? Por que eu estou mostrando isso? Porque, como eu havia dito, né, sobre o micro e o macrocosmo, a gente percebe relações no nosso corpo humano. Então, a gente tem, né, a maior parte da gente, entre 60% e 70% de água, e a gente percebe que a Terra, também o planeta, também tem essa proporção, né, se a gente for contar com o que a gente tem de água na proporção do planeta. Então, observem, se isso numa experiência com uma gotícula de água, né, ele consegue captar e observar essas formações, essa formação de padrões, vamos dizer, de padrões geométricos, enfim, imagina, então, se a gente for levar em consideração aquilo que ocorreria no nosso corpo, né? Dependendo daquilo que a gente se expõe a nível sonoro, né?
ou dependendo daquilo que a gente fala, enfim, com coisas positivas ou negativas. Então, se a gente for ver, a gente teria que ter um cuidado muito maior, né, daquilo que a gente absorve do mundo, né, o que a gente absorve. Eu acho isso muito, muito interessante. E quando a gente fala em absorver, né, existe algo também que a gente não pode, que eu não posso deixar de falar, que é a questão da própria ressonância. O que seria essa ressonância? Então, vamos pensar que o nosso corpo também seria uma grande caixa, vamos pensar assim, caixa de ressonância que recebe essas frequências, né? E essas frequências podem fazer, então, podem gerar aspectos positivos, então a gente pode causar um bem-estar, ou também podem gerar aspectos negativos. A ressonância, então, se a gente tem, por exemplo, um instrumento está vibrando numa determinada frequência, tá? Uma determinada frequência. E a gente tem um outro instrumento que estaria na mesma frequência, uma nota, né? Mesma frequência. O que acontece? Você, quando vibra esse aqui, vamos para o instrumento A, isso aqui, esse outro instrumento vai estar vibrando também. Então, a gente tem as experiências, por exemplo, das taças, né? A gente vê aquelas taças de cristal, a gente observa que se tem uma determinada frequência naquilo ali, naquele objeto, o outro objeto, se estiver na mesma frequência, ele vai estar também ampliando, ele vai estar oscilando também através desta frequência. E aqui eu tenho um exemplo de um vídeo, de uma experiência também feita deixa eu só colocar aqui, já foi. Aqui. Os diapasões, deixa eu ver, foi. Olha que legal. Para esta demonstração usaremos 2 diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Então, aqui é para dar um pequeno exemplo, né? Vocês podem fazer também em casa, né? E observar essa experiência. E isso é importante porque quando a gente fala, né, do nosso corpo também ser como nós somos ser biorressonantes, então a gente capta essas vibrações e a gente sente, né, se aquela vibração ressoa em nosso corpo ou não. Deixa eu só passar aqui. E aí, eu venho falar sobre os centros energéticos do corpo e a sua relação com o som. Então, por exemplo, aquilo que eu havia dito no começo também, sobre a cultura, né, oriental, eles têm uma visão um pouco diferenciada da nossa cultura aqui ocidental. Então, eles entendem, né, que o nosso corpo tem esses centros energéticos, possui esses centros energéticos, e eles possuem essa visão integral. Isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a ter essa percepção de que o nosso corpo, né, de que o ser humano é também um ser biorressonante, a gente percebe como o som ele vai ter um poder muito maior quando utilizado, né, para promover o equilíbrio. Na visão oriental, né, principalmente
no sistema hindu, né, que depois a gente tem também a medicina chinesa, a medicina tibetana, que vem baseada, elas se baseiam na medicina hindu, né, a gente percebe que eles falam, entre outros, a gente não teria somente o corpo físico, mas a gente teria outros corpos que seriam os corpos mais sutis, né, e que a diferença estaria justamente na vibração desses corpos. E aí, no corpo etérico, aqui no corpo energético, estariam situados esses centros energéticos, que seriam chamados também de chakras, né? Isso é muito utilizado dentro nesta visão, e é utilizado também alguns sons para estar equilibrando esses chakras, né? Então, chakras, esses centros energéticos, eles captam, né, essa energia e distribuem, então, para todo o nosso corpo, né? Aí a gente vê aqui que o corpo humano, então, ele funciona através desse sistema energético que interage com os efeitos das energias que estão no ambiente, né, no meio ambiente, e essa energia formaria camadas de campos energéticos ao redor do corpo, né? Aquilo que eu falei, como se fossem bolhas, né, de energia. Eu vou falar aqui de 7 chakras principais. É claro que quem quiser se aprofundar, né, eu estou trazendo aqui um conceito e, claro que aquele que se interessar vai aprofundar os seus estudos e vai ter, assim, o assunto é muito denso, né, o assunto tem muita coisa a respeito, né, e aí, claro que vocês vão se aprofundar, depois eu vou passar algumas leituras, né, para vocês, mas isso aqui realmente é algo que precisa ser bem aprofundado, bem estudado, de uma forma séria, porque existe muita coisa também que a gente observa, né, que não é feito de uma forma, assim, realmente séria. Muita coisa, né, que se vê na internet, então há que se ter, assim, buscar fontes seguras, fontes realmente sérias. Um dos livros que eu falei que fala... que é muito sério e trata de uma forma bem profunda, é o livro da medicina vibracional. Depois tem para vocês, quem tiver interesse de ler, é muito interessante, tá? Eles falam em NADs, que seriam os canais energéticos, então, por onde flui a energia em todo o nosso corpo, tá? Esses canais seriam responsáveis por produzir esses centros de força. Esses centros de forças, então, são conhecidos como os chakras, tá? Se fizermos uma comparação com a visão ocidental, as nadis seriam as veias e as artérias, e os chakras seriam os órgãos ou glândulas, né? Existem mais de 72 mil nadis e mais de 108 centros de energia ativa, que são esses chakras, né? E aí o que eu falei, essa medicina hindu, a medicina ayurvédica, ela serve de base também para a medicina chinesa e tibetana, que também fala, então tem algumas variações, né? Mas eles vão falar também sobre esses centros de energia, que seriam esses chakras. Na origem em sânscrito, o chakras significam rodas, né? E esses chakras, eles teriam um movimento, vamos dizer, em espiral, eles seriam vórtices de energia em movimento espiral, que rodariam em alta velocidade, e levariam toda essa energia para todo o nosso corpo, né? E cada chakra, cada centro de energia estaria ligado a uma glândula também do nosso corpo. Aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. Esses chakras, esses centros de energia, eles também são extremamente sensíveis a todas as perturbações, por exemplo, físicas e emocionais, né, do nosso corpo, aquilo que a gente sente, né, se a gente vai falar assim, fisicamente, emocionalmente. Então, dependendo daquilo, esses centros de energias entrariam em desequilíbrio. Isso produziria aqui, a gente sentiria, através vamos dizer, dessa diminuição, dessa velocidade desses chakras, né, isso ocasionaria, então, doenças na parte física, né, do nosso corpo. E existem, então, algumas técnicas que alinham e equilibram esses centros energéticos. Então, através da respiração, né, do relaxamento, da própria meditação e de frequências sonoras, né, porque a gente vai ver a relação, então, dessas frequências sonoras com esses centros de energia. Aqui eu fiz um esquema também muito simplificado
para quem quiser depois se aprofundar, lógico, né? Mas aqui eu fiz algo bem simplificado para que vocês possam estar compreendendo. Vocês, claro, que já devem ter ouvido falar em mantras, né? Mantras, eles são sons, né, emitidos, né? Então, eles têm uma forma compassada, uma forma rítmica, e são utilizados, né, para quê? Para realmente elevar esse estado vibratório da pessoa. Então, tem alguns mantras que estão ligados a alguns os chakras, teriam os mantras específicos, né? E esses, no caso, esses mantras, elevando esse estado vibratório, então estimularia também e promoveria a harmonização, então estimularia os órgãos do nosso corpo, né, os nossos centros psíquicos, e estariam gerando essa unidade, esse equilíbrio, né, entre corpo, mente, a parte emocional, tudo isso, e a parte espiritual. Aí eu coloquei aqui, não vai dar para fixar muito nisso, porque a gente tem os outros slides também para ver, mas assim, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, o chakra básico, ele estaria mais ligado ao aqui e agora, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma depressão, quando a gente tem uma ansiedade, né? Geralmente é quando a gente se desliga daquele momento presente, né? Do aqui e agora. A gente está ou lá na frente, né? Estressado, pensando lá na frente com aquilo que nem ocorreu, ou a gente está lá atrás, pensando naquilo que já foi. Então, o chakra básico, para dar um exemplo para vocês, quando a gente está nesse estado, de acordo com essa cultura, né? Haveria, então, um desequilíbrio nesse chakra, né? Porque ele estaria ligado com aqui e agora, né? Estaria ligado com a sobrevivência do ser, com as glândulas suprarrenais. Então, existiria, então, um desequilíbrio desses chakras, e poderiam ser retornados, vamos dizer, ao equilíbrio através do quê? Através da própria respiração, através da meditação, dos próprios alimentos também, né? E através, então, das frequências sonoras. Aqui tem cada um deles, tá, gente? Não vou falar cada um, mas cada um tem, então, o seu mantra específico, né? E cada um estaria ligado, então, com uma parte. Então, por exemplo, o chakra, né, o esplênico, ou a gente chama de chakra umbilical, ele estaria ligado, então, com a vida, né, com a criatividade, nosso processo criativo, e com os órgãos reprodutores do nosso organismo. O 3, para dar mais um exemplo aqui, o chakra do plexo solar estaria ligado, então, à nossa autoconfiança, ao nosso poder, né, de estar ali quando a pessoa se sente, por exemplo, insegura, né, então, haveria o quê? Haveria um desequilíbrio também nesse chakra, nesse terceiro chakra aqui. E assim por diante. Então, a gente tem os outros chakras até chegar no 7º chakra, que seria um chakra mais, a frequência, então, mais sutil, vamos pensar que teria mais ligação com o nosso aspecto espiritual, né? E cada chakra, ele possui, então, uma frequência vibratória, e ele vai se reequilibrar através da ressonância. Por isso, de mostrar aquele vídeo de vocês perceberem, né, o que seria essa ressonância. Então, essa ressonância seria justamente o que você ouve, com aquilo que você tem como estímulo sonoro, musical, estímulo, né, musical adequado, você conseguiria restabelecer esse equilíbrio nesses centros energéticos do nosso corpo. E aí tem alguns sistemas, né? Tem pessoas que trabalham com um tipo de sistema, associando algumas notas musicais, né? Com esses chakras. Eu vou mostrar 3 tipos de sistemas para vocês, tá? O primeiro sistema, ele estaria relacionando, por exemplo, nota Dó, o primeiro chakra, o chakra básico, nota Ré, o segundo chakra, o umbilical esplênico, a nota Mi seria relacionada ao chakra do plexo solar, nota Fá ao chakra cardíaco, e o chakra cardíaco funcionaria como uma ponte entre esses 3 chakras, que seriam considerados, né, os chakras inferiores, teria ligação mais com a terra, e os 3 chakras superiores, que teria ligação mais, seria na parte mais espiritual, tá? Então, aí, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que acho que não está aparecendo aqui, né? Então, cada uma dessas notas teria ligação com esses chakras. E aí se usa, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês.
algumas terapias, né, sonoras vão utilizar. Aqui a gente tem uma tigela, né, uma tigela tibetana. Então, esse som, né, e eles fazem, então a gente percebe essa vibração. Às vezes é colocado, então, no ponto do chakra que está sendo trabalhado, né, para que se percebam mais, não só por via auditiva, mas mesmo no corpo, nos ossos, né, para se reequilibrar todos esses chakras. E aí, cada tigela, por exemplo, teria uma frequência, e cada frequência, então, estaria ligada a um ponto, a um centro energético. Isso é uma forma de trabalhar dentro da terapia sonora, tá? Uma outra forma também seria, cada um dos chakras, né, deixa eu voltar aqui, teria uma cor específica, né? Então, a gente observa que desde o vermelho ao violeta, né, a gente teria uma cor específica, e cada chakra também teria essa cor específica, e essa outra forma de se utilizar a vibração do som, né, a vibração sonora, seria através de uma fórmula onde você converteria esse comprimento da onda, né, das cores, em fator de frequência, que claro que a gente sabe que são diferentes, e aí produziria outras notas, né, outros sons. Então, já não seria mais aqui, ó, daquela hora eu falei sobre dó, ré, mi, fá, sol, seguindo essa sequência das notas. Aqui não, aqui a gente já perceberia diferenças, porque aí o som estaria ligado à questão da cor, mas claro que teria um recurso específico, né, para se transformar isso e para se chegar nesta frequência. Então, já não seria mais dó, aqui seria um sol, né? Aqui seria um lá, né, no segundo chakra, aqui seria um si, e assim por diante, né, um dó, assim por diante, se faria, então, de uma outra forma para se estabelecer o equilíbrio desses centros energéticos. Uma outra forma também seria através, né, do conhecimento dos estudos dos modos gregos, né? Então, os gregos, eles tinham essa percepção de que os modos, né, influenciavam o organismo, né? O organismo das pessoas, né? E o modo dórico, por exemplo, que é o modo em ré, né? A gente tem aqui, ó, ele seria ligado à questão da serenidade, do equilíbrio. Por isso, esse modo, essa nota, né? Vamos supor aqui essa nota ré, estaria ligada mais ao chakra do coração, o chakra cardíaco, que é aquilo que eu falei, que seria a ponte, né, considerado a ponte entre esses 3 primeiros chakras, seriam os chakras inferiores e os chakras superiores, tá? No caso aqui, eu até vou mostrar um exemplo para vocês, que esse instrumento chamado, são tubos sonoros, né? Eles são direcionados aos centros energéticos do corpo. Então, por exemplo, a pessoa vai estar deitada, né? E aí a gente alinha esse aqui, tubo maior, seria a nota Fá, e estaria relacionada ao centro energético, que seria o chakra básico, tá? E aí produz uma frequência que estaria alinhando esse chakra. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, tá bem baixinho, para dar uma noção. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Então, o que acontece? Olha, aqui, como eu estou exemplificando, eu estou mostrando, né? Nada melhor, gente, para quem se interessar, nada melhor do que realmente sentir toda essa vibração no corpo. O que essa vibração faz no seu corpo. Não adianta eu falar simplesmente, né? A pessoa precisa realmente estar sentindo e observando todas essas frequências e os benefícios que essas frequências podem trazer ao corpo. Aqui, para a gente encerrar, eu vou fazer na parte prática, né? A gente vai pensar quais seriam essas sensações físicas, né, que a vibração, que o som traria para o nosso corpo, e quais seriam também essas sensações anímicas. Então, por exemplo, sensações físicas. Quando a gente ouve um som, e aqui, claro, aqui é só um exemplo, né?
Quando você vivencia isso presencialmente, o poder do som, é claro que é muito maior. E aí você vai estar observando como estão os seus batimentos cardíacos antes, durante e depois. Como está a sua respiração? Mesma coisa, antes, durante e depois. O aquecimento das extremidades, mãos, pés, né? Como estão? O relaxamento da própria musculatura do corpo. Melhora das dores, sim. Às vezes as pessoas têm dores e percebem que, dependendo da frequência, dependendo do som que ouve, também vai melhorar essa questão da dor. Nas sensações anímicas, né? Então, por exemplo, tem gente que ouve sons e associa com imagens, associa com cor, associa com luz, né? Associa com algum resgate da memória, então aquilo trouxe uma memória para essa pessoa. A própria condição de ampliação da audição, né? Então, tem gente que quando ouve um determinado som, ela parece que ela consegue captar mais, parece que aquilo fica aumentada, essa capacidade auditiva fica aumentada, ou aquela sensação de transcender. O que é transcender? Você ouve um determinado som, parece que você se desconecta, né, daquele momento ali que você está, então parece que dá aquela sensação, um bem-estar, né, que gera. Aqui é importante que se observe o que deve ser trabalhado dentro de cada um, né? Então, cada um é um ser único, cada um com as suas experiências, cada um com as suas dificuldades e problemas, né? Então, há que se observar, quando vai se trabalhar com a parte da frequência de som, como uma ferramenta, né, para trazer o equilíbrio, há que se observar o que precisa ser trabalhado, né? Há que se ter um mergulho mais profundo dentro de cada um, né? Dentro do seu eu, né? Dentro da sua essência. Aqui eu coloquei alguns instrumentos, tá? A gente já está finalizando, mas alguns instrumentos para vocês ouvirem e para, neste momento, tentar fazer essa busca, né? Ou seja, aquele instrumento que você se identifica mais, né? Aquele instrumento que vai te trazer mais um maior bem-estar, né? Que vai melhorar a sua condição também de estar vivenciando de estar no momento presente, de estar aqui agora, onde as pessoas fogem às vezes, né? E isso é muito importante que se alinhe através da própria vibração. Vou colocar aqui rapidamente, para a gente encerrar. O segundo som. Terceiro som.
quarto som. Márcia? Oi? Oi, querida. Já estamos terminando, né? Já terminamos, estou bem em cima do horário. Isso. Vocês vão finalizar? Então, aqui, só para finalizar, são alguns instrumentos, né, utilizados em Sound Healing, que são terapias que utilizam, vamos dizer, terapia sonora, né? E aí, a gente observa, então, que cada som utilizado vai trazer uma sensação diferente. Então, quando a gente vai pensar, né, nessa sensação física, o que traz para o corpo é experimentar e sentir toda a capacidade que aquele instrumento pode gerar de equilíbrio, ou o que a gente sente em relação ao som de uma forma, por exemplo, às vezes a gente ouve um som e sente aquilo de uma forma negativa, né? Aquilo traz um mal-estar. E por quê? Então, buscar esse porquê também. Isso é muito importante, eu pus alguns instrumentos aqui para vocês, né? E é importante vocês buscarem essas informações. Quem se interessou, depois eu passo algumas leituras, né, para vocês se aprofundarem, tá? E foi bastante, o assunto bastante, vamos dizer assim, intenso, né? Mas tem tanta coisa ali a nível de pesquisas sonoras que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais, né? E conhecer essas possibilidades também. Eu agradeço muito pela presença de vocês, né? Aqui nessa oficina, me colaboraram. Deixa eu só finalizar aqui. E quem tiver interesse, né? Aqui estão os meus contatos também. E agradeço imensamente pelo convite, imensamente a Valéria por esse congresso e a Bruna também, que esteve aqui conosco, tá? Um grande abraço a todos e um excelente congresso para vocês. Até. Bruninha, muito obrigada, viu?